né? Até as grandes obras do próprio município, né? Eles não pensam no reaproveitamento da água. Também as grandes construções habitacionais também não reaproveitam o sol. Nós temos o sol, né? O senhor, todo esse conhecimento, a gente sabe que é difícil a mudança assim numa linha política, que infelizmente nós há muito tempo, Ilhéus não tem um gestor que pense na forma assim, Ilhéus, de desenvolvimento, de uma cidade turística, né? O senhor, baseado em tudo que o senhor apresentou, o que fazer para que essa realmente a gente tenha uma evolução? O que fazer? Com tanta coisa que a gente tem como fazer, né? Numa cidade como Ilhéus, o que ao setor a Câmara Municipal tivesse legisladores corretos deveriam fazer? Você quer fazer a pergunta, Tarsila? Boa noite, meu nome é Tarsila, trabalho no Instituto Nosso Ilhéus. Minha pergunta vai mais ou menos no sentido da dele, mas assim, respeitando a característica geográfica de Ilhéus, as características, os potenciais naturais, de que forma não só os legisladores, mas a população pode atuar para impactar positivamente nessas metas, né, de redução de efeito. Você deu aí alguns exemplos e que não estão diretamente ligados somente à vontade dos cidadãos, que é a questão do incentivo, anotei aqui, do incentivo a microcréditos para que as pessoas possam implantar, né, outras alternativas de geração de energia em casa. Mas, respeitando essa característica da nossa região, como é que a gente pode fazer, que alternativas podemos ter a curto prazo, né, sem esperar muito pelo planejamento do governo? Eu sei que isso é super importante, mas de que forma nós, cidadãos, podemos atuar? Como nós só temos mais uma pergunta, eu vou passar a bola de novo para ele, para a gente já fechar e arrematar. Seria uma pergunta bem parecida com a dela, no caso. Porque você havia falado sobre microgeradores, né? Que a pessoa coloca placas fotovoltaicas em suas residências. Agora, a questão é que placas fotovoltaicas acabam sendo de alto custo. E a população de Ilhéus é entre classe média para baixa, por aí. Então, qual seria a alternativa que o senhor recomendaria para essa parte da população de baixa renda? São muitas questões, hein? Vou tentar, talvez, dar uma volta aqui. Deixar da Monsanto por último. Eu acho que tem relação, né? As 3 questões que vocês colocam. Vem cá, amor. Eu acho que começar com a do Adailson aqui. Ele coloca essa questão. Acho que ele trouxe já um exemplo muito bom, que é um pouco a resposta à pergunta que ele está colocando. As cacimbas lá na região mais seca. O que são as cacimbas, né? É um tipo de adaptação. É uma ação adaptativa e de resiliência daquela população que vive lá. É uma população que já vive há décadas com esse problema e elas aprenderam por si só a importância de se armazenar água para conseguir sobreviver naquele ecossistema. E é isso que a gente está tratando quando a gente fala de adaptação. A adaptação, ela não vem só de política pública, ela não vem fomentada de cima para baixo. A adaptação, ela surge na população também naturalmente. Nós somos seres adaptados, né, de certa forma, aos ambientes onde a gente vive. Nós temos, a evolução do ser humano
trouxe ao longo desses milhares de anos é uma série de adaptações que nos permite viver nos mais diversos ecossistemas. Então, quando a gente fala em adaptação, são essas soluções, muitas vezes que são alcançadas pela própria população, pelo indivíduo que enfrenta aquela situação no dia a dia e consegue chegar a soluções para esses problemas. E aí já trazendo junto essa discussão do poder público, né? Poder público e sociedade ou indivíduo, o que fazer, né? O que já pode ser feito independente do planejamento de longo prazo, de médio e longo prazo. Eu tenho uma visão muito clara de que esses problemas eles não são solucionados individualmente. Esses não são problemas, a discussão da água, a discussão energética. Você deixar de tomar o seu banho de 5 minutos, passar a tomar um banho de 3 minutos, se só você faz isso, não está impactando em nada naquele sistema. Você está ficando com a sua consciência limpa. Só isso, nada mais. Se essas soluções elas não partem no agregado, ou que tem algum nível de motivação maior, pode ser o poder público, pode ser a própria sociedade se organizando, ou, como eu disse, no médio e longo prazo, a própria sociedade adquirindo um nível de cultura, um caldo de cultura que indique para ela, olha, hoje não é aceitável mais andar sozinho num carro. Agora, hoje, eu deixar de andar no meu carro, o que eu estou mudando em termos de consumo energético no planeta? Ou em Ilhéus, ou no Brasil? Nada. Então, assim, eu acho que tem muitas soluções que elas são mais na consciência do indivíduo. Que melhora, eu vivo melhor por isso, eu falo que eu não como mais carne. Agora, só eu não como, toda a minha vizinhança come carne à vontade, cada vez mais. Então, eu acho que tem esse limite entre soluções individuais. Eu não acredito que esses problemas vão ser solucionados individualmente, a não ser que, como o nosso colega fez a pergunta anterior, iniciativas locais como escolas, como instituições que estão pensando coletivamente, que estão pensando juntos soluções, elas passam a contaminar o seu entorno e vão num crescente até chegar, digamos, a influenciar toda uma sociedade ou parte de uma sociedade que certamente vai influenciar também o poder público. Então, vem de baixo para cima e em algum momento de cima para baixo também pode estar vindo. Então, eu acho que esse é um pouco, eu não sei se eu respondo, mas eu estou colocando, eu acho que tem um documentário muito interessante que está até no Netflix, que traz um ambientalista norte-americano, que eu esqueci o nome dele. Ele se tornou ambientalista depois dessa discussão. Ele chegou em casa, depois lá do trabalho, tomava um banho dele de 10, 20 minutos. Começou a tentar mudar seus hábitos e mudou. Passou a tomar banho de 2 minutos, passou a comer tal coisa que é menos, deixou de comer carne, comia mais peixe, menos, diminuiu o consumo de várias coisas, começou a andar de bicicleta. Aí ele começou a pesquisar na internet e viu que ele para de consumir água, ele para de tomar banho, toma um banho mais curto, e aí ele foi na estatística nacional, 70% a 80% do consumo de água nos Estados Unidos é da agricultura. As cidades consomem, se não me engano, agora eu posso estar errando no número, 20% da água que é consumida no país. E ele é uma parcela dentro desse 20%. Se a gente não mexer no consumo de água lá na agricultura, você vai estar mexendo em praticamente nada nesse sistema de consumo de água, dessa lógica de... E aí ele começou a se dar conta, pesquisando, e aí ele fez esse documentário que mostra, ele vai inclusive nas agências, para tentar indicar e verificar essas contradições, né? Muitas vezes a propaganda nos indica, olha, consuma menos, gaste menos individualmente, mas não fomenta em nós uma consciência crítica coletiva. Para a gente, talvez mais do que estar consumindo menos individualmente, fomente no seu bairro ações, ou trabalhe coletivamente na sua escola para que essas ações ocorram, para influenciando assim níveis superiores. Então, soluções individuais, esse documentário deixa muito claro, muitas vezes elas simplesmente só servem para deixar você feliz com você mesmo, acordar de manhã feliz. Eu não me lembro o nome do documentário, eu vou lembrar e posso encaminhar até por e-mail para socorro para alguém de vocês. Eu coloco lá no Netflix, aí eu vou lembrar mas não estou me lembrando agora o nome do documentário. E aí, ou seja, então acho que dá um pouco esse limite do que o indivíduo consegue fazer, de como que ele consegue fomentar e como que isso pode levar a alguma solução maior, né? Agora, eu acho que Câmara de Vereador, eu acho que o Legislativo tem um papel fundamental. Só de fomentar discussões naquele ambiente,
e que são pessoas que vão estar formando e formulando leis, já é um papel importantíssimo de estar tentando formular e criar leis que possam alterar essa regra, essa lógica de funcionamento, né, do sistema que a gente vive. Voltando a Monsanto, eu não vou responder essa questão, mas vou colocar alguns elementos que eu acho que você mesmo vai conseguir responder. A Monsanto, a gente sabe que ela é uma empresa privada, né? E a base dela é produzir não só os agrotóxicos que são usados, como também sementes, né, que são usadas pelos produtores e tal. E a gente sabe que tem certas tecnologias onde você, por exemplo, o milho, tem tecnologia que você planta aquela semente e ela só dá uma vez fruto, ela não dá mais, ela não permite que a próxima geração... O produtor, ele fica amarrado àquela empresa para o resto da vida. Ele não consegue ter o domínio das sementes para que ele próprio, como eu vi antigamente, até lá no interior do Rio de Janeiro, plantava-se o milho e tirava uma saca para plantar de novo o milho no ano seguinte. Isso não é possível em determinadas tecnologias onde você usa, por exemplo, tecnologia da Monsanto, como Roundup, que é um tipo de tecnologia que você planta, usa o pacote tecnológico deles, que é a série de defensivos e agrotóxicos que eles sugerem. Você consegue fazer aquela plantação chegar a ponto de colheita, de produção, mas não consegue produzir mais. Ou seja, o produtor, que é quem produz o alimento, para de ter o controle sobre a própria produção que ele mesmo tem. Isso, inclusive, a Monsanto e as empresas que fazem, não só a Monsanto, como várias outras grandes, aí, Bayer também, outras grandes, ela tem o controle da produção daquele alimento que é um ser vivo, primeiro, que evoluiu e passou por um processo de milhões e milhões de anos de evolução. No laboratório foi modificado e tirado algumas características, mantidas outras características, transformou-se num transgênico, que seria, digamos, o ideal para ser produzido naquelas condições específicas. São sementes pouquíssimo resilientes à alteração ambiental. Você mudou o ambiente, mudanças climáticas, essas sementes não valem nada. É quase que produto, é quase como plástico, né? A evolução dos ecossistemas, e o nome ecossistema indica para a gente, são sistemas que evoluíram conjuntamente. Várias espécies que ao longo de milhões e milhões de anos evoluíram e deram origem a essa floresta Mata Atlântica que a gente tem aqui, que a gente está dizimando. Mas a Mata Atlântica a gente não cria ela artificialmente, é impossível. Quando a gente fala de uma monocultura de eucalipto, muitas pessoas usam até o termo floresta de eucalipto, né? Uma floresta, ela indica relação, ela indica um processo de longo prazo, um processo evolutivo, que aquelas espécies se adaptaram umas às outras para conseguir habitar aquela região. Um outro ponto, então estou te colocando um ponto que tem a ver com a dependência do produtor com aquela tecnologia gerada. É quase que um atestado de morte, né? Você fica amarrado àquela empresa para o resto da vida. Um outro ponto importante é que essas tecnologias elas estão geralmente ligadas ao agronegócio. Elas são vendidas principalmente para as grandes fazendas, médio produtores também que ficam presos a essa tecnologia. Mas ela é usada muito em monocultura. A monocultura da soja, a monocultura do milho. A monocultura requer o quê? Dizimar ecossistemas. Você destrói a floresta amazônica, por exemplo, e implanta lá uma monocultura. Que essas tecnologias transgênicas só existem por quê? Porque num ambiente onde você não tem, de certa forma, relações ecológicas, a tendência é surgir pragas que vão destruir aquela monocultura. E aí surge a Monsanto e cria os defensivos, vende os defensivos, os agrotóxicos, para manter, ou seja, ganha de todo lado, destruindo os ambientes, os ecossistemas naturais. Aí você me coloca a questão se é vantajoso ou não. Eu respondo para você, é vantajoso para a empresa, é vantajoso para os donos dessa empresa, certamente. Agora, para a população de forma geral, a questão do preço dos transgênicos ser mais barato, ela é mais barata porque ela recebe subsídios, fortes subsídios, e sempre recebeu fortes subsídios do Estado. Boa parte dessas pesquisas que já chegaram aos transgênicos são fomentadas por verba pública, nos países ricos e nos países em desenvolvimento também. A gente banca, às vezes, pesquisa com recurso público que depois é privatizado por empresas na hora de vender o produto, ou seja, o acesso não é. Então, ou seja, tem um enredo de discussões, tem várias coisas que a gente poderia tratar para estar problematizando essa questão, que não é uma questão simples, mas que indica para a gente já, a meu ver, caminhos muito claros.
que talvez não precisa dizer nem que sim, que não, né? Eu acho que a resposta ela fica implícita aí nessa discussão. E por que talvez a produção agroecológica, a produção local, tal qual a discussão energética, ela traria para nós muito mais vantagens do que a produção de monoculturas extensas e de monocultura que, além de degradar, você cria essa dependência do produtor com essas grandes indústrias produtoras de transgênicos no mundo, para além dessa discussão, digamos, ecológica que eu coloquei, evolutiva. Né? Essas espécies elas são criadas, elas não estão adaptadas a um ecossistema específico, elas são espécies que só sobrevivem naquelas condições específicas, ou seja, são praticamente não espécies, né? Ou não seres vivos, são muito mais algo como um mineral, talvez, que só produz ali, mas não tem adaptação e outras relações com... Então, o preço está muito relacionado a essa produção, né? Ou seja, há toda uma cadeia armada para transportar, para distribuir esses alimentos. Eles ficam mais baratos. Os produtos, por exemplo, orgânicos, muitos deles são produzidos por pequenas famílias que estão, às vezes, distantes do centro. Para chegar aquele produto aqui, tem que ter o transporte, muitas vezes. A gente sabe que o atravessador às vezes ganha muito também, então você tem essa dificuldade de acesso. Então eu não vejo muito como uma questão, você coloca um viés muito econômico, né? Eu acho que se a gente ficar amarrado ao viés econômico, a gente só vai dar soluções que têm renda, que são rentáveis. E a gente tem que tentar buscar uma viabilidade econômica, mas que tragam, acho que, outros objetivos e outros benefícios para nós. Como a questão da saúde, uma discussão importante a se fazer nessa discussão. Ainda que não tenham sido comprovados que transgênico traz mal ou bem, essa discussão de fundo ambiental ela é muito mais importante até do que a discussão relacionada à saúde nos dias de hoje. Passar aqui para Socorro. Tem algumas observações que eu quero fazer. Quem é que tem que fazer? Você tem uma questão para fazer? Quer fazer um comentário? Quer agora logo? Então tá. O comentário